Queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga graças a Deus. Eu estou feliz por estar uma vez mais nesta casa de oração, de adoração e de louvor a Deus. Estou feliz por reencontrar meu amigo, pastor Neto, pastor Eliana, essa família que nós aprendemos a amar, desde que, quando eles pastoreavam lá em Taguatinga. Vocês desculpam, eu não sei falar Taguatinga, eu sei falar Taguatinga. Desde Taguatinga, quando eles pastoreavam lá, que esse casal sempre apoiou meu ministério, sempre me incentivou, sempre me convidou. Festas, quando não era festa, eu sempre estava lá. Às vezes eu ligava indicando um amigo meu, e ele falava a mesma linguagem que o pastor Glabs fala: sendo indicação sua, pode enviar, que nós recebemos, porque sabemos a procedência. Então louvo a Deus pela vida deste amado casal, desta família que nós aprendemos a amar. Interessante, esses dias atrás eu sonhei assumindo uma igreja para pastorear lá nos Estados Unidos. Ó, rapaz, é forte esse negócio aí, ó. Então, eu aprendi uma coisa na minha caminhada, irmãos: quando Deus quer abençoar alguém, Ele não lhe dá coisas, Ele coloca pessoas na sua vida. Então eu tenho certeza que quando Deus quer abençoar, Ele faz isso. Então o pastor Neto, o pastor Eliana, o Glabson, essa família foi Deus que colocou na minha vida estas pessoas, eu não tenho dúvida disso. Amém? Obrigado pelo carinho, meus amigos, de verdade. Obrigado, pastor Neto, pastor Eliana, Glabson, obrigado mesmo. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo nos Antigos Testamentos. Livro de Ruth. Livro de que eu falei? Aí vocês falam Ruth. Diga Ruth. Aí eu dificuldade para falar Ruth. Meu Deus, é tão fácil para mim isso. Vocês têm uma dificuldade para falar Ruth. Diga Taguatinga. Fica esquisito, né, mano? Notebook. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Digam amém. Eu quero ler com vocês até o verso 6. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e habitaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com a mulher moabita. Se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu-se que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe pão. Quem pode dizer amém? Amém. Eu não estou vendo o pastor Gildevan, cadê ele? Cadê Gildevan? Eu vi ele aqui. Está lá, meu amigo Gildevan, pastor Gildevan, muito obrigado, Deus abençoe. Sente-se, por gentileza.
Empreste-me os seus ouvidos e me dê a preciosidade da sua atenção, para meditarmos um tanto no que nós acabamos de ler neste lugar. É bem verdade que lemos aqui 6 versículos que estão inseridos em uma história, em uma narrativa que é formada por 4 capítulos e que tem este livro o nome de uma mulher chamada Ruth. O livro de Ruth, como já lhes disse, ele é composto por 4 capítulos. O primeiro capítulo, há quem diga ser o capítulo das decisões, o capítulo das atitudes de uma pessoa obstinada, resolvida, de alguém que resolve deixar o velho para abraçar o novo, de alguém que deixa para trás uma vida e começa a viver outra vida. Por isso é chamado de o capítulo das decisões. O capítulo 2 é conhecido como o capítulo do trabalho. Neste capítulo você vai ver alguém resolvido a trabalhar, disposto, como nós costumamos dizer, a meter a mão na massa, a produzir, mesmo em uma circunstância de contrariedade. O capítulo 3 é conhecido como o capítulo da espera, é o capítulo do aguardar, é o capítulo da resiliência, é o capítulo em que você precisa ter calmaria em meio ao momento de tempestade. E o capítulo 4 é o capítulo dos cumprimentos da promessa. No capítulo 4, você vai ver que valeu a pena acreditar, que valeu a pena perseverar, que valeu a pena trabalhar, que valeu a pena insistir, que valeu a pena decidir, que valeu a pena prosseguir, que valeu a pena não desistir e nem baixar a cabeça. Eu quero começar liberando a palavra de Deus para a tua vida neste lugar. Você vai chegar no capítulo 4 da sua vida, e lá você vai entender que valeu a pena sonhar, que valeu a pena acreditar, que valeu a pena perseverar, que valeu a pena não desistir. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deixe-me dizer uma coisa: algumas pessoas tentam denegrir o que está escrito no chamado livro de Ruth. Eles chegam a dizer que o livro de Ruth não passa de um contozinho romanceado, de um romantismo piegas que ficou há muito tempo atrás. Outros dizem que o livro de Ruth é simplesmente uma forçação de barra, quando alguém colocou este livro no cânon sagrado. Outros dizem que o livro de Ruth é simplesmente o produto insano de uma mente fanática. Mas quando eu leio o livro de Ruth, sabe o que é que eu descubro aqui? Eu descubro que o livro de Ruth é a presença marcante, é a demonstração da presença marcante, da ingerência e do governo de um Deus que, embora não pareça, ele tem o controle de tudo, ele governa tudo, ele nunca perdeu o controle. Como assim, pastor? No livro de Ruth eu aprendo que uma história pode até começar com sinais de tristeza, mas se Deus entrar nesta história, ela terminará com alegria e júbilo. O livro de Ruth, para mim, é uma demonstração de que uma história pode até começar com morte, mas se Deus entrar nesta história, ela terminará com vida.
O livro de Ruth, nele eu aprendo que uma história pode até começar sem significado algum, mas se Deus entrar nesta história, ela vai ganhar significado e vai terminar com significado. O livro de Ruth é uma demonstração, aleluia, de que uma história pode começar com sinais de derrotas, mas se Deus entrar nesta história, ela vai terminar com vitória, com sucesso, com conquista. Eu vim aqui nesta noite para dizer uma coisa para você: não importa como começou, não importa como está, importa que Deus entrou na tua história e como ela vai terminar. Deixa eu ver quem recebe esta palavra esta noite. Não vai terminar conforme as circunstâncias estão dizendo que vai terminar. Não vai terminar conforme os teus inimigos e opositores estão dizendo que vai terminar. Não vai terminar do jeito que a medicina, a justiça, ou seja lá quem for, está dizendo que vai terminar. Vai terminar como Deus diz que vai terminar. Porque quem tem a última palavra na sua vida não é a medicina, não é a justiça, não são os homens e nem circunstâncias. Quem tem a última palavra na sua vida é Deus, 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 é Deus que tem a última palavra. Sabe o que foi que disse o sábio Salomão no capítulo 16 e versículo 1 do livro dele conhecido como livro dos provérbios ou livro de provérbios? Ele diz: do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa ou a última palavra vem da boca de Deus. Sabe o que é que diz o salmista no Salmo 121 e versículo 1? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe o que foi que disse Salomão no capítulo 22, versículo 30 do livro de Provérbios? Ele disse: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Sabe o que foi que disse Tiago no capítulo 1, versículo 17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo das alturas do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Tua vitória vem de Deus, tua resposta vem de Deus, teu sucesso vem de Deus, tua conquista vem de Deus, o que está reservado para você vem de Deus. Então é Deus quem dá a última palavra. Quando você começa a analisar o livro de Ruth, eu vou ficar no capítulo 1. Você vai descobrir que ele começa no capítulo 1 com a história meio que trágica, uma história melancólica, triste, uma história de angústia. A Bíblia começa dizendo assim, ó: quando os juízes governavam, houve uma grande fome na terra. Deixa eu repetir de novo. Quando os juízes governavam, houve uma grande fome na terra. Uma grande crise instalou-se na terra. E a Bíblia diz que esta crise, ela tinha uma origem. A Bíblia diz que foi falta de pão. Quando a Bíblia fala sobre o governo dos juízes e uma crise exatamente quando os juízes governavam, os talmudistas, que são os mestres do Talmud, os que comentam a Torá ou o Tanakh, o livro dos judeus, eles vão dizer que a crise veio porque os juízes deixaram a lei de lado, abandonaram a lei, desprezaram a lei de Deus. E eles pregam e crê que quando você abandona a lei, crises, maldições e problemas vêm contra a sua vida. Nós sabemos que existe um princípio de verdade nisso. Por quê? Porque a lei é justiça, com a ausência da lei vem a injustiça. A lei é amor, com a ausência da lei vem o desamor. A lei é paz, traz paz, e com a ausência da lei vem guerra. A lei é cura, e com a ausência da lei vem doença. Ou seja, o distanciamento da lei acarreta em problemas. Eu me lembro que quando ocorreu aquele atentado contra as Torres Gêmeas no World Trade Center,
Quando aquilo passou, poucos dias depois, chamaram a filha de Billy Graham para uma entrevista em um dos programas televisivos mais famosos dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do camarada que faz as entrevistas lá, tem até o gordinho aqui, o barbudinho do Brasil, imita muito ele lá, faz do mesmo jeito lá, um nome difícil lá, que nordestino querendo falar inglês, você já sabe como é que vai complicar o negócio. Meu inglês é dono to high, ponto to rain, é mais ou menos assim. Mas foi lá, convidaram ela para aquele programa de entrevista, e a primeira pergunta que o entrevistador fez para a filha de Billy Graham, sabe qual foi? Onde estava Deus quando as torres gêmeas foram destruídas? Ele veio para arrebentar a filha de Billy Graham. Onde Deus estava? Aquela mulher, tomada de uma sabedoria divina, disse: Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve, mas não está mais nos lugares de onde vocês tiraram Deus, porque Deus não entra onde não é convidado e nem bem recebido. Ele perguntou: por que você está dizendo isso? Ela disse: vocês tiraram Deus das escolas, quando tiraram a Bíblia Sagrada das escolas, vocês tiraram Deus das repartições públicas, quando proibiram de orar lá e de se ler a Bíblia lá. Então o Deus que é criador de todas as coisas, ele é diferente de Satanás. Satanás chuta a porta, invade e domina. Deus não. Sabe o que é que Deus diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus é educado. E eu vou dizer um negócio para vocês: estão querendo fazer no Brasil a mesma coisa. Estão querendo, graças a Deus, que em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, não irão conseguir. Nome de Jesus, não irão conseguir. Esses dias atrás, eu não sou um camarada daqueles mais sensitivos, daqueles mais que espiritualiza tudo, não, mas quando aconteceu aquele negócio lá da votação, ainda que haja controvérsias com alguns que estavam lá votando, mas enfim, Deus, ele sabe exatamente como fazer. Deus usou urubu para trazer carne e pão para Elias, irmão. Deus usa abutre. Até o diabo é o diabo de Deus. Como assim? O diabo só faz o que Deus autoriza e o que Deus manda, e ponto final. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando aconteceu aquilo lá, eu agradeci a Deus. Sabe por quê? Porque não é só um partido que está sendo diluído, destituído e banido. É um legado espiritual, é uma estrutura espiritual que veio o pastor Neto para desmoralizar as famílias brasileiras e a igreja brasileira. Você sabe muito bem que dos quase 270 projetos de lei que tramita aqui contra a igreja e contra a família, 2 deles que estão querendo empurrar de goela abaixo aí no Brasil. Você sabe que 2 deles foram, dentre os muitos, 2 deles vêm da Érica Cocá e do João Willis. Quais são os projetos? O primeiro, tirar de qualquer repartição bíblica o livro que contém o sagrado. O que é isso? Estão querendo banir a Bíblia Sagrada de todos os lugares. Segundo projeto, qualquer criança pode ir perante o jurídico e pedir uma autorização para fazer lá no SUS uma cirurgia com mudança de sexo. E tem uma coisa: aquela que foi destituída em nome de Jesus não voltará mais. Ela nomeou João Willis como representante da juventude brasileira. Tem muitos jovens por aí que querem ser representados por João Willis, mas tem uma juventude no Brasil, e tem uma parte dela que esta noite, que jamais o senhor João Willis irá representar, porque esta juventude aqui, ela é representada por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eles acreditavam nisso aqui, pastor Neto. Tirou a lei, vem a crise. Excluiu a lei, vem a crise. E sabe que crise foi aquela? Falta de pão. Sei. Você sabe muito bem que a falta de pão é uma crise devastadora. Ninguém aprendeu ainda a lidar, sabe com o quê? Com o filho. Chegando para o pai e dizendo: pai, eu quero pão, eu quero alimento, e o pai não ter o pão para dar para um filho. A crise da chamada crise pela falta de pão, ela é deslocadora. Você vai ver na Bíblia, quando os filhos de Jacó saíram da região da Judéia para ir lá para o Egito em busca de pão. Os leprosos foram para Samaria
em busca de pão. Então a crise por falta de pão, ela é deslocadora. Além dela desestruturar a pessoa, ela faz com que a pessoa perca o norte, o sul, o leste, o oeste. Ela fica sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Escute-me, a crise aqui foi tão grande, que a Bíblia diz que a crise chegou lá em Belém. Se você for para o original do hebraico, Belém vem de Betlehem, que quer dizer casa de pão, ou celeiro. Poderia ter faltado pão em qualquer lugar, pastor Neto, mas não podia faltar pão em Belém, porque Belém é casa de pão, é fábrica de pão. Só que eu aprendo duas lições aqui. A primeira lição, sabe qual é? O que se sucede ao ímpio, sucede ao justo. Não é porque você tem lá a sua carteira de membro, não é porque você é dizimista e ofertante, que sobre você não sobrevirá problemas. Não, virão problemas sim, porque se nós partirmos deste princípio aí, nós vamos entrar em parafuso, porque alguém chegou para Jesus no capítulo 11 de João e disse: mestre, Lázaro, a quem tu amas, está doente. E se tu não chegar lá, ele vai morrer. Ei, Lázaro era amado de Jesus. Quando Jesus ia para Betânia, Jesus não ficava na casa do prefeito, na casa do empresário, não. Jesus ia para a casa de Lázaro, era o amigo de Jesus. E mesmo assim, o Lázaro que Jesus amava, vem problema sobre a vida dele. Ei, se nós vamos entrar nessa neura de que um cristão não pode passar por problema, quando você lê o livro de Jó, você vai entrar em parafuso. Lê o primeiro capítulo, tu vai ver quando Satanás chega de rodear a terra e passear por ela. Deus chega para ele e pergunta: o que é que está fazendo? Diz: rodeando por aí, passeando por aí. Aí Deus pergunta: vistes o meu servo Jó, homem temente, homem reto e que se desvia do mal. Irmãos, quem falou isso de Jó? Foi Deus, irmão. Foi Deus quem deu testemunho de Jó. E você viu pelo que Jó passou? Você viu o que Jó enfrentou? Só que eu preciso dizer uma coisa para você: nada na vida de um cristão, de um filho de Deus, vem por acaso. Qualquer circunstância é pedagógica. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Dali você vai tirar a lição. Não entendi, pastor. O senhor está dizendo que esta crise veio para me ensinar alguma coisa? Escuta o que eu vou te dizer agora. Depois dessa crise, tu vai cantar melhor, adorar melhor, pregar melhor, liderar melhor, servir melhor, viver melhor. Depois desta crise, tu serás outro. Para lapidar você. Você sabia que a ponta do lápis e o diamante são feitos e oriundos do mesmo material? Só que tem um detalhe: a pressão que se usa para fazer o diamante é 500 vezes mais do que a pressão que se usa para fazer a ponta da caneta, a ponta do lápis, melhor dizendo, aquela pontazinha preta, qualquer coisinha está quebrando, e você tem que ter um apontador para estar fazendo toda hora. Olhe para cá, vou dizer uma coisa para você, é só uma questão minha e sua. Se quiser suportar a pressão, vai virar diamante. Se não quiser, vai continuar sendo ponta de lápis. É você que escolhe. Você quer ser ponta de lápis ou quer ser diamante? Pastor Adriano, o que é que eu faço com a crise? Tem 3 formas de você lidar com a crise: ou você corre da crise, ou você usa a crise, ou você encara a crise. Ei, tem muita gente por aí fugindo da crise, desesperado por causa da crise. Não foge não, irmão. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de estado. Muda de planeta também, porque para onde você for, crise é igual casco de tartaruga, irmão. Para onde você vai, lá o casco está lá, e nem precisa você usar a crise, porque tem gente que usa a crise para vitimizar-se. Já observou que tem
uma disputazinha no nosso meio, como assim? Crente que disputa quem é mais provado. O cara chega e diz assim: eu estou numa aprovação. Aí o outro chega assim: por que você não conhece a minha? A minha é muito maior do que a sua. Vai para lá, porque esse negócio de disputar quem é mais provado. Olha para cá, você nem vai fugir da crise, você nem vai usar a crise, você vai encarar a crise. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia. Até porque o Espírito que te foi dado, aleluia, o Espírito é santo, o Espírito é Deus, o Espírito é poderoso, o Espírito é corajoso, o Espírito não é covarde. Se tem aí dentro de você o Espírito Santo, você não vai correr não, você vai encarar esta crise em nome de Jesus, e você vai passar por ela. Tu já viu o que é que Davi diz no Salmo 23, versículo 3 e 4? Davi diz assim: ainda que eu passe. Davi não desconsiderou aqui o vale da sombra da morte, não. Davi sabia que ele existia. Davi era consciente da existência do vale da sombra da morte. Mas Davi diz assim: ainda que eu passe. Davi está dizendo assim, ó, ele está lá, mas eu passo por ele. Ele vem, mas eu passo. Ele existe, mas eu passo. Ele é uma verdade, mas eu atravesso, eu passo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou pedindo para você desconsiderar a crise. Eu estou dizendo, sabe o quê? Que você hoje se levanta para dizer, sabe o que? Eu passo, eu encaro, eu vou vencer esta crise. Interessante que os chineses, quando eles vão escrever crise, eles escrevem usando 2 ideogramas. O primeiro ideograma que eles usam, que eles desenham para pintar crise, quer dizer perigo, e o segundo quer dizer oportunidade. Engraçado, né? Para uns, é uma questão de perspectiva, de visão. Uns olham uma crise e diz final, outros olham uma crise e diz início. Uns olham uma crise e diz morte, outros olham uma crise e diz vida. Uns olham uma crise e diz guerra, outros olham uma crise e diz paz. Bendito seja o nome do Senhor. Uns olham uma crise e diz perda, outros olham uma crise e diz ganho, outros olham uma crise e diz terminou. Uns olham uma crise e diz está começando agora. Quer ver uma coisa? Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, quando o gigante Golias, aquele que media 6 côvados e 1 palmo, eu já preguei sobre ele aqui. Quando o gigante Golias levantou-se, os soldados de Saul e Jonatas correram, vazaram na braquiária com medo do gigante, irmão. Agora olha para cá para dizer uma coisa para você. Enquanto os soldados de Saul recuavam, um menininho vestido de pastor, com as pedrinhas na mão, um alforjezinho, e era marmiteiro, entregador de marmita, foi levar marmita para os irmãos dele. Enquanto eles recuavam, o menino avançava. É só uma questão de visão. Uns olham para a crise e dizem, eu volto. Outros olham para a crise e dizem, eu avanço, eu cresço, eu prospero no meio dela. Uns olham para a crise e dizem, é o fim. Davi olhou para o gigante e diz, é o início de uma nova história para a minha vida. Levante as 2 mãos, que eu vou liberar uma palavra de Deus agora para a sua vida. Não baixe a mão agora não. Eu sei que você está enfrentando algum tipo de crise na sua vida. Até porque é impossível morar no Brasil e não ter crise. Eu sei que você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida. Mas eu tenho uma notícia alvissareira, uma boa nova para você esta noite. Qual é? Esta crise, ela veio para produzir em você o teu melhor. Não entendi, pastor. O teu melhor vai se manifestar nessa crise. O teu melhor vai brotar no meio desta crise. Oh, aleluia. Um dos pais da igreja disse que é no meio da crise que nós colocamos para fora ou manifestamos valores que nos momentos de alegria eles estariam escondidos. Há quem diga que a prosperidade é madrasta, mas a crise é mãe. Ei, quem olhar para você no meio da crise e disser assim, ou pensar assim, está morrendo, vai quebrar a cara. Você está começando a viver, você está começando a prosperar, você está começando a produzir. Ei, o teu melhor vai brotar no meio desta crise. Você já observou que o que nós cantamos hoje, no capítulo 19, versículo 25 de Jó,
Quando Jó perdeu tudo, família, dinheiro, diz a Bíblia que veio a enfermidade da planta do pé, a sinagoga da cabeça de Jó, vermes se formaram sobre o corpo de Jó, o hálito de Jó apodreceu. Um homem que antes era procurado, ou as pessoas paravam para ouvir os conselhos de Jó, agora se desviam dele, e os meninos fazem chacota de Jó nas praças. Sabe o que é que restou para Jó? É um monte de lixo, que a Bíblia, dependendo da tradução, vai chamar de montão de cinzas, e um caco de telha, porque o caco de telha é aquele que você não dá nada por ele, que você despreza, mas uma hora você pode precisar dele, entendeu? O caco de telha não reclama, não diz nada. Às vezes todo mundo vai embora, fica só o caco de telha. O caco de telha é o simples, é aquilo que às vezes a gente trata como insignificante, que poderemos precisar do caco de telha amanhã ou depois. Então está lá Jó raspando as feridas com o caco de telha, e chega os amigos de Jó, porque quem tem uns amigos daquele não precisa de Satanás nem de demônio. Eles começam a acusar Jó, denegrir Jó. Jó levanta a cabeça. Quando Jó levanta a cabeça, Jó levanta e começa a dizer: eu sei. Quando Jó disse eu sei, parece que eu vejo Jó ser interpolado, e alguém perguntar: tu sabe de quê, desgraça? Olha como é que está a tua vida. Tu perdeu dinheiro, tu perdeu mulher, tu perdeu família, tu perdeu filho, tu perdeu gado, tu perdeu boi, tu perdeu saúde, tu perdeu tudo. Do que é que tu sabe? Jó disse: deixa eu terminar. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e como ele é, eu o verei. Você se lembra de Abacuque no capítulo 3, versículo 17 e 18? Lê o contexto de Abacuque e você vai descobrir que o contexto de Abacuque é de miséria, de perda, de desgraça, de falência, em todas as áreas. No meio daquele caos, Abacuque se levanta e canta dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos campos não produzam mantimento. Jó disse: todavia, porém, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Pastor Adriano, mas eu não quero crise na minha vida. Me procure depois desse culto. Deus me autorizou a fazer uma oração por quem não quer mais crise. Esses dias eu estava pregando numa cruzada lá no Nordeste. Aí chegou um casal e disse: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. Qual é a natureza do pedido da oração? Pastor, a gente não aguenta mais problema, a gente não quer problema mais na nossa vida. Eu falei: pois não, dobra o joelho aí. Pus a mão em direção a eles e comecei a orar: Deus, aqui estão teus filhos. Eles faziam: é verdade, Senhor, somos teus filhos mesmo. Eu dizia: Senhor, o levante tem sido grande. Eles falavam: é verdade, Deus, olha aí o Senhor usando o teu servo, tem sido um levante tão grande. Deus, eles não aguentam mais. Ele dizia: é verdade, Senhor, ninguém aguenta mais mesmo não. Senhor, hoje tu irás, Senhor, retirar, Senhor, fazer com que eles gozem paz, plena paz. Ele dizia: é verdade, Senhor. Eu disse: Deus, eu só vou te pedir uma coisa, permite só que eles cheguem em casa, e quando eles chegarem em casa, Senhor, pode recolher os dois para a glória, porque eles não querem mais problema. Ele levantou-se: não, Senhor, morrer não. Eu digo: meu querido, só vai ter uma ausência de problema lá no céu, porque enquanto estivermos aqui, tem cruz para carregar, mar vermelho para atravessar, Jericó para derrubar, Golias para arrancar a cabeça, e uma cruz para trocarmos ela por uma coroa lá na glória. Não precisa abrir mão do problema, é só encarar ele, porque a graça de Deus será na tua vida. Se for para a gente viver sem problema, irmão, negar os problemas, nós vamos ter que rasgar alguns textos da Bíblia Sagrada, começando com o livro de Jó. Por exemplo, Salmo 62, 66, versículos 11, 12 e 13. Ó Senhor, tu me provastes, acrisolaste-me como se acrisola a prata, permitistes que os homens cavalgassem sobre as minhas costas, passamos pelo fogo e pela água, e no final nos levastes a um lugar espaçoso.
Salmo 107, versículo 28, 29 e 30, ele diz: no meio da nossa angústia nós clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, fez cessar as ondas, acalmou as tempestades e nos levou ao porto desejado. Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Salmo 34, versículo 6, clamou este aflito ao Senhor e o Senhor o ouviu e o livrou. Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Você se lembra do que Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33? Ele disse: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tu te lembras do que Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 18? Ele disse: eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada lá no porvir. Tu te lembras do que Paulo falou na segunda epístola dele aos Coríntios capítulo 4, versículo 17? Ele disse: o peso de tribulação que carregamos aqui produzirá para nós um eterno peso de glória. Como assim, pastor? Só vai sustentar o peso de glória quem sustenta o peso de tribulação aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que foi que Pedro disse na primeira epístola universal dele, capítulo 1, do versículo 4 ao 12? Ele disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós como um fogo, como se algo extraordinário vos estivesse para acontecer, mas alegrai-vos no fato de ser participante do sofrimento de Cristo Jesus, porque quando Ele se manifestar em glória, nós nos manifestaremos também. Agora olha o que é que Tiago diz no capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado é o homem que sofre a provação no Senhor, porque quando for aprovado, se levantará e receberá das mãos de Deus a coroa da vida, que Deus reservou para todos quantos Ele ama. Esta prova não veio por acaso, esta crise não veio por acaso, este problema não veio por acaso, este problema veio, sabe por quê? Porque Deus quer fazer de você alguém melhor, alguém maior. O melhor de você vai brotar no meio desta crise. Não é para morrer não, é para glorificar. Não é para morrer não, é para a glória de Deus. Deixa eu ver quem recebe esta palavra esta noite em nome de Jesus. Só que tem um detalhe: quando a crise chegou em Belém, casa de pão, o tal do Elimeleque resolveu fugir. Se você for pesquisar na etimologia, o nome Elimeleque quer dizer Deus é meu governo, ou Deus é meu governador. A Bíblia diz que no meio da crise Elimeleque junta Noemi, Malom e Quilion e diz: vamos sair de Belém. Sabe o que é que eu descobri? O problema de Elimeleque, pastor Neto, pastor Glaucio, não era a falta de pão, porque Elimeleque era rico. O problema, sabe o que foi? É que as pessoas lá de Belém que ficaram sem pão, vieram a Elimeleque que tinha pão. Uns tinham crise por falta de pão. Elimeleque entra em crise porque tem pão, mas não quer dividir o pão que tem. Entendeu? Você sabia que tem gente que entra em crise por causa disso? Porque não quer dividir o que tem? Você já observou que nós estamos com uma pregação chamada contemporaneizada? Acho que a palavra é essa mesmo. Se não for, eu acabei de inventar ela agora. Nós estamos com a pregação. Qual pregação? Ele pega o microfone e diz: hoje eu recebi, hoje Deus me deu, hoje Deus abriu a porta, hoje Deus fez, hoje eu tomei posse. Isso é pecado? É não. Isso é bênção? É. Isso é bonito? É. Só que a nossa pregação, irmão, que a gente está dizendo: hoje eu recebi, hoje eu tomei posse, hoje Deus me deu, ela foge do que Jesus pregava até certo ponto, porque era o que era que Jesus mais pregava. Hoje eu dividi, hoje eu reparti, hoje eu partilhei, hoje eu dei para quem não tem. Não tem esse negócio de no reino de Deus eu estar bem com o meu umbigo, o meu irmão está chorando e eu não quero nem saber porque meu irmão está chorando. Eu preciso ter, sim, mas eu preciso saber porque é que o meu irmão está chorando. Talvez é porque ele não tem. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante. O camarada desceu de Jerusalém para Jericó, a estrada era serpenteada. Os malfeitores pegaram ele, desceram-lhe o porrete, tomaram tudo que ele tinha, e a Bíblia diz que deixaram ele quase morto. Depois veio o levita, viu, desviou-se do caminho. Depois veio o sacerdote, viu, desviou-se do caminho e foi. Depois veio o bom samaritano, que não tinha nada a ver, que não era para ser ele, pela lei não. O bom samaritano, para a sua cavalgadura,
dá atenção para o homem que está quase morto, cuida dele, coloca ele na sua, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, cavalgadura, é isso mesmo, né? Cavalaria, um negócio mais bonito, na carroça, aí eu entendo. No jumentinho, aí é comigo mesmo. Coloca ele lá em cima do jumentinho, leva para a estalagem e diz assim: ó, cuida dele aqui, quando eu voltar eu pago toda a despesa. Eu vejo 3 tipos de pessoas aqui com 3 filosofias. Olha a filosofia dos salteadores: o que é teu é meu, me dá para cá. Tomou tudo que o rapaz tinha. Olha a filosofia do sacerdote e do levita: o que é meu, não divido com ninguém, fica para lá, passou de largo. Agora olha a filosofia do bom samaritano: o que é meu é seu, eu vou dividir com você. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ei, Elimeleque entra em crise porque tem e não quer dividir com o que tem. O que é que Elimeleque pensa? Vamos para Moabe, porque lá em Moabe tem pão, eu não vou precisar me repartir o meu pão, pelo contrário, eu vou prosperar lá. Ele fica sabendo que lá em Moabe tem pão, só que o pão de Moabe é mentiroso, bolorento, é bolorento, né? Bolorento. E o pão de Moabe, irmão, é pão da morte. Escute, Belém é o sagrado, diga: Belém é o sagrado. Tinha dificuldade lá em Belém, diga: mas é o sagrado. Tinha crise lá em Belém, diga: mas é o sagrado. Tinha dificuldade lá em Belém, diga: mas é o sagrado. Ei, quando você se distancia do sagrado, você se aproxima da frustração, pode se aproximar do luto, do choro e da morte. Está difícil, mas é o sagrado, fica no sagrado. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Está complicado, mas é o sagrado. Sabe o que é que está virando hoje, irmão? O camarada casa, sagrado. Família é o sagrado. Qualquer crisezinha, o cara diz: eu vou sair do sagrado. Ei, meu irmão, não é assim não. O negócio não é bagunçado assim não. Comeu a carne, vai roer o osso. Ah, porque tá virando moda agora. Está virando moda, o cara tem 3, 4 famílias. 4, 5 casamentos. Estou falando aqui, virou hobby, entendeu? Qualquer coisinha, deixa o sagrado. Não, senhor. Deus abomina isso. Deus é contra isso. Pastor, mas está difícil. Mas Deus pode fazer com que haja um avivamento de amor, de arrependimento, de perdão, de graça, de benevolência, de glória no teu sagrado. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Está difícil, mas foi o que Deus te deu, foi onde Deus te colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Aguenta o tranco, meu irmão, segura a peteca. Deus vai mudar este quadro, Deus vai mudar essa história. Essa história não vai terminar com tristeza nem com desgraça, não. Deus vai restaurar. Elimeleque pega a família e parte para Moabe. Mas Elimeleque significa o quê? O quê? Deus é o quê? Como é que o cara tem um nome que diz, que significa Deus é o meu governador, se ele age por conta própria? Como é que o nome do cara quer dizer Deus é meu governador e ele anda segundo, como diz o goiano, ele vai no rumo da venta? Como é que Deus é o governador do cara e o cara bate no peito e diz: ninguém manda em mim, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero? Epa! Deus é teu governador? Deus é teu governador? Deus é teu governador? Deus é teu governador? Então se Deus disser fica, tu fica. Se Deus disser vai, tu vai. Se Deus disser fala, tu fala. Se Deus disser cala, tu cala. Se Deus disser espera, tu espera. Se Deus disser parte para cima, tu vai. Mas tu vai fazer o que Deus mandar, porque Deus é o teu governador. Deixa eu partir para o encerramento. Quando Elimeleque chega lá em Moabe, diz a Bíblia que Elimeleque morreu. Morreu. Quando Elimeleque morreu, ficou Noemi desprotegida, abandonada. Só que a Bíblia diz que Malom, que quer dizer fraquinho, e Quilion, que quer dizer doentinho ou enfermo, ela está dizendo para onde vai, né? Malom e Quilion casaram-se com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, guarda isso aqui. Orfa quer dizer costas. Ruth quer dizer perdão
ou decidida. Quando Malom e Quilion casaram-se com Orfa e Ruth, quase 10 anos eles ficaram naquela terra. Escute, a Bíblia diz que morreu Malom e Quilion. Ficou Noemi, Orfa e Ruth desamparadas naquela terra. Olha para cá, a Bíblia diz assim, ó: e Deus voltou a visitar Belém com pão. Deixa eu repetir de novo. E Deus voltou a visitar Belém com pão. É só você ter um pouquinho de paciência. Essa crise vai passar, essa página vai ser virada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O lugar onde hoje existe escassez, Deus vai voltar a visitar aquele lugar com pão. O lugar onde existe hoje tristeza, Deus vai voltar a visitar aquele lugar com alegria. O lugar onde existe hoje enfermidade, Deus vai voltar a visitar este lugar com saúde. O lugar onde existe hoje morte, Deus vai voltar a visitar este lugar com vida. Só quem acredita dá um brado de vitória neste lugar. Agora escuta que negócio bonito tem aqui, ó. A Bíblia diz assim: levantou-se Noemi e suas 2 noras para voltar para Belém. Por quê? Naquela terra ouviu-se, chegou a notícia, e a notícia chegou e invadiu toda a terra de Moabe. Que notícia? A notícia do que Deus estava fazendo lá em Belém. Ei, escuta aqui, olha para cá. De Belém para Moabe são quase 280 quilômetros. Pastor, 280 quilômetros hoje não é nada. É verdade, hoje não é não. Você andando numa BMW a 200, 300 quilômetros por hora, né? Que eu bato o olho aqui, eu sei quem é que tem BMW aqui. Um bocado aqui tem, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí você andando numa BMW a 200, 300 quilômetros, 280 quilômetros não é nada não, irmão. Agora 280 quilômetros, na época de Noemi, de Ruth, era quase 10 dias de viagem, irmão. Estrada ruim, não tinha meio de transporte, era complicado o negócio. Mas sabe o que é que eu vejo aqui? É o que Deus faz em Belém: rompe a estrada ruim, rompe o tempo, vence a distância e os obstáculos e chega lá em Moabe. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus faz na terra do sagrado, chega lá na terra da morte. O que Deus faz na terra da alegria, chega lá na terra da tristeza. O que Deus faz na terra da paz, chega lá na terra da guerra. O que Deus faz na terra, aleluia, de Deus, chega lá na terra onde Deus não estava. Não entendi, pastor. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer nesta igreja, pastor Neto e pastor Glaucio, vai ser tão grande que a notícia vai chegar lá em Moabe. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, quando a notícia chegou lá, Noemi levantou-se e disse: o tempo meu aqui venceu. Nós vamos voltar agora para o nosso lugar e para o que é nosso. Aqui ninguém fica mais não. Não entendi, pastor. Você vai entender agora. O que é teu, que ainda está lá em Moabe, escuta o que eu vou te dizer agora. O que é teu, que ainda está lá em Moabe, vai ser visitado pela notícia do que Deus está fazendo aqui, do que Deus está fazendo na tua vida. E aquilo que é teu, que ainda está lá em Moabe, não vai ficar lá não. O que é que vai acontecer? Vai voltar, vai restaurar, vai voltar. Deixa eu ver quem está comigo aqui. O que é teu, mas que está lá em Moabe, vai ouvir a notícia do que Deus está fazendo aqui e vai retornar para Belém. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e eu paro agora. Diga: o que é teu, que está lá na terra de Moabe, na terra da morte, na terra da mentira, na terra do engano. Diga assim: Deus vai fazer a notícia chegar lá. Diz: o que é teu vai voltar, 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 o que é teu vai voltar. Não vai ficar lá não, não vai ficar lá não. É tempo de restauração, é tempo de restauração. Fique de pé.
Depois eu volto aqui para continuar essa mensagem. Fica de pé. Eu nem entrei onde eu queria. Quando Noemi fica de pé e diz: vou voltar. As duas noras dela se agarram. Lá na minha terra diz assim: se atracaram com ela. Se agarraram com ela e disseram: nós vamos contigo. Noemi diz assim: é melhor vocês não irem não. É melhor vocês voltarem para o Deus de vocês, para a terra de vocês. A pressãozinha de Noemi não foi lá essas coisas todas não. Órfã, que quer dizer o quê? Costas. Fez assim, ó. E voltou. Porque tem gente que com qualquer pressãozinha fica mula. Eu não sei o que significa isso não, mas achei bonito, eu revelei. Qualquer pressãozinha vaza. Já tem outras, Ruth, que não tem pressão que faça você arredar o pé, baixar a cabeça ou desistir. Noemi volta-se para Ruth e diz: faz como órfã, que deu as costas. Noemi disse: aqui não. O coco aqui é seco, o negócio aqui é diferente. Só está dizendo o que mesmo? Volto também, volto não. A partir de agora eu já vou logo dizer uma coisa para a senhora. Meu Deus é o seu Deus. Seu povo é o meu povo. Melhor, seu Deus é o meu Deus. Seu povo é o meu povo. Sua terra é a minha terra. E não adianta insistir com essa história de eu querer voltar não, que a única coisa que me separa de ti é a morte. Onde repousares, repousarei eu. Cadê a geração dos obstinados e decididos que estão neste lugar esta noite, que não tem pressão que vai fazer você baixar a cabeça e desanimar? Só quem está decidido a continuar crendo no milagre, levante as duas mãos, abre a boca. Laba suraba kalau eresawi, Jeumime kewala sewi kandaras, Ebraio que orra sewi kawana sabidore kewas, Jeumine keu inaria sawi kenje. Jamimonia aquelo é face, é plaicho, é blicnação de o comum de la flácia. Eu acabo de ter uma visão espiritual neste lugar. Eu vejo o Espírito Santo de crente em crente abraçando de um por um e dizendo assim: não desiste não, continua, insiste, persevera, vai dar certo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar neste lugar, mas eu quero orar só por aqueles que estão resolutos, decididos, obstinados a não ceder à pressão. Talvez você está enfrentando pressão nas emoções. Talvez você não está conseguindo nem dormir direito à noite de tanta pressão nas suas emoções. Talvez a sua alma está apertada, vivendo nos guetos. Talvez você está vivendo pressão onde você trabalha, onde você estuda. Talvez tenha pressão lá dentro da tua casa, no seio familiar. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para olhar para você e dizer: sabe o que? Eu vejo uma geração de Rutes neste lugar. Rutes no sentido de que não irão retroceder, não irão voltar, não irão abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Onde é que está esta geração? Onde é que está? Onde é que está? Saia de onde você está e vem aqui à frente agora, rápido. Se só o Senhor. Tem alguma coisa aí? Vem.
Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Oh, restitui, restitui, Senhor. Eu sinto tua presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos voltar para os teus braços, do
lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Peça aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vai restituir a tua vida, meu irmão.